Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 30 de setembro. O meu nome é Nuno e resolvi trazer-vos mais um pequeno apanhado sobre o que se passou esta semana no Bitcoin. Então, sem demoras, vamos lá. Pois é, tivemos uma semana e peras. De sexta-feira passada, em que fechámos pelos 3.056 euros, ao máximo desta semana, portanto aos 3.620, o Bitcoin teve uma bull run de 18% e as forças envolvidas, a oferta e a procura, parecem agora estar mais equilibradas. Mas, sem me querer adiantar, vamos lá ver o que é que a movimentação do preço tem para nos dizer. Houve aqui alguns momentos importantes, sendo o primeiro, para mim, na minha opinião, este rebound dos 2.956 euros, que ocorreu na sexta e no sábado. Como tive a oportunidade de referir no vídeo da semana anterior, da semana passada, cujo link vou tentar colocar alguns aqui na tela, não ia gostar de ver o Bitcoin abaixo dos 2.950 euros. E porquê? Porque teríamos um baixo mais baixo. E as tendências de subida são compostas por altos mais altos e baixos menos baixos. Rompendo este suporte, as probabilidades de revisitarmos os 2.500 euros seriam muito grandes. Mas tal não aconteceu e logo no dia seguinte, portanto no domingo, fomos fazer um primeiro teste sem sucesso na zona dos 3.210 euros. Um preço que já tinha sido suporte na semana anterior, portanto aqui. E como tal, tendo sido suporte, apresentava-se agora como uma zona de potencial resistência. No entanto, só na segunda-feira é que essa resistência foi furada. Atenção, que neste momento a linha de tendência de descida que vinha desde o máximo de 2 de setembro interceptava com a resistência dos 3.210 euros. Para quem não sabe, as linhas de tendência, no caso das descidas, nas tendências descendentes, fazem-se interceptando os consecutivos altos menos altos, como vocês podem ver aqui, nesta linha. E é este o segundo momento importante da semana. Rompemos uma resistência que interceptava com a linha de tendência das últimas 4 semanas e fizemos-lo com bastante volume, como podemos ver aqui no time frame dos 5 minutos. Aqui. E então formou-se uma nova tendência de subida aqui no time frame da 1 hora, onde cada barra corresponde a 60 minutos. Portanto, começámos a criar altos mais altos e baixos menos baixos. Reparem também que, tal como é suposto, em tendências de subida, temos aumentos de volume nas subidas do preço e diminuição do volume das transações nas descidas do preço. Portanto, assim. Reparem também que se este teste virasse para sul, íamos acabar com uma cabeça e uns ombros, uma formação bearish num cenário que já por si pouco abonatório para os compradores. Teríamos aqui o ombro direito, aqui a cabeça e aqui o ombro esquerdo. Usando a projeção da distância que vai do topo da cabeça ao pescoço, assim, para termos uma ideia do potencial da descida, vejam lá onde é que nós iríamos parar. Nos 2.500 euros novamente. Bem, mas não foi isso que aconteceu, o que nos leva ao terceiro momento importante da semana. O passámos para cima da VWAP com sucesso. Ora, a VWAP, basicamente, diz-nos, atendendo a um determinado intervalo de tempo, neste caso desde o topo de 2 de setembro, qual é o preço médio a que o ativo, o Bitcoin, foi comprado pelos compradores envolvidos desde essa data. Os compradores envolvidos desde o topo estavam agora em média no lucro, o que, na minha opinião e compreensivelmente, trouxe-lhes confiança renovada. Daqui o preço arrancou e pouco se deteve na área dos 3.460 euros. Área onde eu sinceramente esperava ver um bocadinho mais resistência, até porque era onde nos cruzávamos com a média móvel dos 50 dias na tabela diária. Daí chegámos, portanto, até aos 3.620, o topo da semana, e foi aqui que começou a meu ver, um pouco de profit taking, o que seria expectável, atendendo a que hoje é sexta-feira e o mês, hoje não, hoje peço desculpa, hoje é sábado e o mês termina hoje. Os compradores estão agora manifestamente mais confiantes, mas apesar da tendência intermédia ser de subida, estando nós acima da VWAP e da média móvel dos 5 dias, que é ascendente, está a subir, na verdade continuamos no impasse. Reparem
aqui na tabela diária como as linhas móveis dos 10, 20 e 50 dias se entrecruzam aqui. Num mercado saudável é suposto termos a dos 20 por debaixo da dos 10 e dos 50 por debaixo da dos 20, tal como aconteceu aqui e aqui. No nosso caso, a média móvel dos 50 dias parece estar a passar por cima dos 20, mas no entanto a dos 50 ainda está bastante para trás, o que me leva a crer que talvez precisemos um pouco mais de tempo e de consolidação antes de pensarmos em mais upside. Portanto, mantenham-se para já cautelosos. E pronto, é tudo. Espero que gostem do vídeo, espero que não tenha sido demasiado chato e, se for esse o caso, deixem um like e subscrevam. Muito obrigado, tenham um muito bom dia e até à próxima.